Para muitos flamenguistas, só de ouvir falar em 2019 os olhos já se enchem de lágrimas. Foi realmente um ano mágico, onde o Flamengo não só conquistou títulos, mas também jogou um futebol mágico, encantando até mesmo os adversários, e enchendo os torcedores de orgulho e alegria. Porém, não começou assim. Em 2018, o Flamengo se despedia da temporada sem ganhar nenhum título, ficando apenas com o vice-campeonato do Brasileirão, fazendo uma boa campanha e fechando o Brasileiro com 72 pontos. Nesse ano, o Flamengo já tinha um elenco para brigar por títulos, liderado por Diego Ribas e Everton Ribeiro, e Diego Alves, mas sem nenhum grande nome para liderar aquela equipe na beira do campo. Em 2019, o Flamengo vivia um momento de grandes expectativas. Após anos de reconstrução e investimento, o clube estava preparado para voltar ao topo. Com uma gestão financeira sólida e uma alta expectativa no mercado de transferências, o objetivo era claro: conquistar títulos. A estreia da temporada do Flamengo foi em um torneio amistoso, a Florida Cup, que aconteceu nos dias 10 a 13 de janeiro. Comandado por Abel Braga, o Flamengo empatou seu primeiro jogo em 2-2 contra o Ajax, mas ganhou nos pênaltis por 4-3. Na segunda partida, vitória de 1-0 sobre o Frankfurt, da Alemanha, assim se consagrando campeão daquele torneio amistoso. Antes de falarmos do restante da temporada, vamos falar da mágica janela de transferências que o Flamengo fez em 2019. Naquela temporada, o rubro-negro contratou 9 jogadores para melhorar o elenco, sendo elas: Arrascaeta, que vinha do Cruzeiro por 13 milhões de euros, Bruno Henrique do Santos por 5,33 milhões de euros, Rodrigo Caio do São Paulo, 5 milhões de euros, Gabigol, da Inter de Milão, por empréstimo, 700 mil euros, Gerson da Roma, 11,8 milhões de euros, Pablo Mari do Manchester City, 1,7 milhões de euros, Rafinha, de graça, do Bayern de Munique, Felipe Luiz, do Atlético de Madrid, de graça, e João Lucas, do Bangu. A verdadeira estreia do Flamengo na temporada foi no Campeonato Carioca. O time, ainda dirigido por Abel Braga, estreou contra o Bangu em uma vitória por 2-1. Na quarta rodada, o rubro-negro se classificou para a Taça Guanabara e, posteriormente, perdeu para o Fluminense. Porém, foi campeão da Taça Rio, eliminando o próprio Fluminense na semifinal e ganhando do Vasco da Gama na final. Pela final do Carioca naquele ano, o Flamengo enfrentava o Vasco da Gama em 2 jogos, com direito de mando do Vasco. Nos 2 jogos, o rubro-negro foi melhor, ganhando o primeiro jogo por 2-0 e se consagrando campeão carioca no segundo jogo, também por 2-0. Destaques para Gabigol, que terminou a competição com 7 gols, e Bruno Henrique, que foi o artilheiro da própria competição com 8 gols. Sendo campeão carioca, o começo de temporada do Flamengo foi excelente e já estreava nos outros campeonatos com moral. Pela Libertadores, o Flamengo estreava no dia 5 de março, contra o San José, na Bolívia, jogo considerado muito difícil por conta da altitude. Com gol de Gabigol e noite inspirada de Diego Alves, o Flamengo se consagrou vitorioso. No segundo jogo da fase de grupos, o Flamengo enfrentava a LDU, no Rio de Janeiro. O rubro-negro estreava em casa pela Libertadores. Apesar de ter cometido 2 pênaltis, o time carioca venceu por 3-1 no primeiro jogo do Maracanã. No terceiro jogo da Liberta, derrota amarga em casa, com poucas chances criadas e Gabigol expulso. O Flamengo perde o jogo e a liderança do grupo D para o Peñarol. Fala, rapaziada, antes de dar continuidade no vídeo, peço que você se inscreva no canal e deixe o like, que vai me ajudar muito. Valeu, é nóis! Pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo estreava no Maracanã contra o Cruzeiro, com uma vitória de 3-1, com 2 gols de Bruno Henrique e 1 de Gabigol. Nessa altura da temporada, os dois já mostravam que seriam protagonistas do time ao lado de Arrascaeta. Todo jogo que faziam, participavam de gols. Era realmente impressionante. No meio da temporada, mais especificamente em maio, Abel Braga deixava o comando do clube para a entrada de um dos nomes, se não for o nome mais importante da temporada do Flamengo, Jorge Jesus. Com passagem significativa pelo Benfica, o português chegava no comando do Flamengo sem conhecer muito o futebol brasileiro, mas com uma visão muito avançada sobre ele, e que mais pra frente mudaria o futebol brasileiro. Ainda pelo brasileiro, o Flamengo acumulava vitórias e na metade do campeonato, mais especificamente na 18ª rodada, o Flamengo já era líder com 39 pontos, apenas 2 à frente do vice-líder, que era o Santos. Pela Copa do Brasil, o Flamengo não fez uma campanha tão impactante quanto estava fazendo pelo Libertadores e Brasileiro. Mesmo assim, era gerada uma grande expectativa para o campeonato. A estreia na Copa do Brasil, já na fase de oitavas da final, foi contra o Corinthians. Foram 2 partidas, a primeira em São Paulo e a segunda no Rio de Janeiro, ambas vencidas pelo Flamengo por 1-0. Classificados para as quartas, o clube enfrentaria o Atlético Paranaense em 2 partidas, em Curitiba e no Rio de Janeiro. Empate em 1-1 em ambas partidas.
Na disputa por pênaltis, derrota por 3-1 e eliminação na competição. Com essa eliminação, o famoso cheirinho já assombrava o clube e muito se falava em uma possível decepção na temporada. Depois da eliminação da Copa do Brasil, o rubro-negro se classificava em primeiro para as oitavas da Libertadores, enfrentando o Emelec em 2 jogos. O primeiro, o Flamengo perde por 2-0 no Equador. Godoy e Caicedo marcaram para o time da casa e ligaram o alerta do treinador português. No jogo de volta, no Maracanã, a torcida impulsionou o Flamengo e só se falava uma coisa naquele dia: hoje tem gol do Gabigol. Foram 2 gols do Gabriel, que levaram a decisão da vaga às quartas de final da Libertadores para os pênaltis. Tá maluco, mano. Quem não entrou em choque quando viu o Renego bater os pênaltis, bom homem não é, fala a verdade. Com 4-2 nas penalidades máximas, o Flamengo avançava para a próxima fase, as quartas de finais. Pelas quartas, o Flamengo enfrentaria o Internacional de Porto Alegre. Com 2 gols de Bruno Henrique no segundo tempo, o Flamengo venceu o Internacional no jogo de ida das quartas de finais da Libertadores. Em casa, o Internacional abriu o placar com o Rodrigo Lindoso, mas com um erro de Sarrafiori e um contra-ataque, o rubro-negro empatava o jogo. Gabriel Barbosa fez o gol de empate que cravou a classificação do Flamengo para a semifinal. Pelas semis, o Flamengo enfrentaria outro time de Porto Alegre, o Grêmio, que ficaria marcado como uma das maiores goleadas da Libertadores. Em um jogo eletrizante, as redes da arena do Grêmio balançaram 5 vezes. 3 foram anuladas pelo árbitro de vídeo. No Rio de Janeiro, nem os mais esperançosos flamenguistas esperavam um jogo como aquele. Foi um chocolate presenciado por quase 70 mil pessoas no Maracanã. Apesar do primeiro tempo equilibrado, o Flamengo venceu o Grêmio por 5-0. Com 2 gols de Gabigol e um de Bruno Henrique, Pablo Mari e Rodrigo Caio. O time de Jorge Jesus garantiu a vaga para a final da Libertadores e era o grande favorito, tanto pelos jogos incríveis que o time do Flamengo fazia, quanto pelo estilo de jogo ofensivo que era dominante nos jogos. Mas enfrentaria um grande adversário pela frente. Era a primeira final única da história da competição e não podia ser diferente. Os 2 melhores clubes do continente se enfrentariam, Flamengo contra River Plate. De um lado, o Flamengo, que desde a chegada de Jorge Jesus, praticava um futebol maravilhoso, ofensivo, letal, rápido. Realmente, os caras destruíam os adversários, tanto taticamente quanto mentalmente. E do outro lado, o River Plate, atual campeão da Libertadores e talvez o time mais aplicado taticamente, comandado por Marcelo Gallardo. O Flamengo não vencia a Libertadores desde 1981, quase 4 décadas. Gerações nunca tinham visto um Flamengo tão bom e com tanta chance de ser campeão de novo. Botaram todas as esperanças nesse elenco. Quando a bola rolou, os 2 times começaram retraídos, até por ser uma final única, mas o Flamengo sentiu mais a final, rifando bolas e sem grandes chances de gol. Quando a euforia começou a diminuir pro lado do River, eles começaram a mandar no jogo, fazendo com que o Flamengo não conseguisse aplicar o seu tão majestoso jogo. Até que aos 14 minutos do primeiro tempo, o Borré chutou no gol do Flamengo após um erro de marcação e abria o placar para o River Plate na final. Depois do gol, esperava-se que o Flamengo iria para cima, tentaria empatar e aplicaria seu mágico futebol, mas não foi assim que aconteceu. O River é quem comandava o jogo. Everton Ribeiro e Arrasca não conseguiam criar nada. A bola mal chegava aos pés da estrela rubro-negra lá na frente, o Gabigol. Assim foi até o final do primeiro tempo. Aos 23 do segundo tempo, o Gallardo tira uma das peças mais importantes do time do River, Nath Fernandes, colocando o garoto Julián Álvares, que para mim foi um erro. A partir dali, o River começou a errar na marcação, dando mais espaço para o time rubro-negro. Assim o Flamengo foi ficando mais acordado. Naquela segunda parte do segundo tempo, entrava uma das peças mais fundamentais para aquele jogo, Diego Ribas. Dali pra frente, o Flamengo começou a comandar o jogo. Tentava de todos os jeitos, mas nada. Até que aos 43 do segundo tempo, a Arrascaeta rouba uma bola e partia para o contra-ataque. O camisa 14 acha o Bruno Henrique, que faz uma das jogadas mais incríveis que eu já vi. Acho que ali, a maioria dos atacantes pensou ir para o fundo e cruzar, mas o BH não. Ele escapa da marcação e devolve para Arrascaeta. O uruguai cruza rasteiro e acha Gabigol, que praticamente passou o jogo todo despercebido, mas ele é matador. Só precisava de uma bola e ela chegou. Gol do Flamengo. A torcida do Flamengo explode em Lima, 1-1. Depois de toda a euforia nos acréscimos do segundo tempo, todos falavam em prorrogação, mas Diego Ribas, no campo de defesa, olhou para o campo de ataque e viu Gabigol entre 2 defensores. Diego lança uma bola perfeita. O zagueiro Pinola deu de presente a bola para o Gabigol. Do jeito que ela veio, Gabi disparou para o gol. Indefensável. Flamengo 2, River 1.
Logo o Gabriel, o Gabigol, não acertava nada no jogo, a bola mal chegava para ele. Depois de exatos 38 anos, o Flamengo conquistava a América mais uma vez, em uma das finais mais dramáticas e especiais do futebol. Na comemoração de volta para casa, o Flamengo descobria que seria campeão brasileiro no ônibus. O Flamengo dominou o Campeonato Brasileiro, apresentando um futebol de alto nível sob o comando do técnico Jorge Jesus, com destaque para jogadores como Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Rafinha, Felipe Luiz, Diego Alves. Realmente o time inteiro do Flamengo jogou bem aquele ano. O Flamengo conquistou o título com várias rodadas de antecedência, totalizando 90 pontos ao final da competição, sendo campeão com 16 de vantagem sobre o segundo colocado, o Santos. 2019 foi um ano inesquecível para o Flamengo, um ano de glórias, conquistas e de futebol de altíssimo nível. Sob o comando de Jorge Jesus, o Flamengo ressurgiu como uma potência no futebol, encantando a todos com seu estilo ofensivo e vencedor. O Campeonato Carioca foi o primeiro passo mostrando a força do elenco rubro-negro, mas foi na Libertadores que o Flamengo mostrou sua verdadeira grandeza. A temporada de 2019 não foi apenas de títulos, mas de um legado de raça, amor e paixão. Foi um ano em que a torcida do Flamengo viveu momentos de pura emoção e alegria, com um time que jogou com o coração e honrou o manto sagrado. Que 2019 seja lembrado como um ano em que o Flamengo voltou a ser gigante, um ano de união, garra e muita festa.